Amém, amém e amém. Queridos, eu gostaria que abrisse o texto aí no telão de Isaías, capítulo 40, versículo 28 até o 31. E eu quero que você fique comigo aqui, tá bom? Isaías 40, 28 ao 31. Olha o que diz, o que o profeta está dizendo. Não sabes ou não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar a sua sabedoria, seu entendimento? Versículo 29. Ele, o Deus que não se cansa, não se fatiga, não fica mole para nada. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatiga. No versículo 29, vamos ler junto, versículo 29, olha só, fala comigo, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Versículo 31, fala comigo, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sabe, gente, a Bíblia nos dá uma promessa para um tempo de escassez. A Bíblia nos dá uma promessa para um tempo de fraqueza. A Bíblia nos dá uma promessa a um tempo de aflição. Existe uma provisão sobrenatural quando você não tem vontade para nada. Aliás, quando o seu desejo é a morte. Quando o seu desejo é ficar fragilizado. Quando o seu desejo é uma falta de ânimo. Quando o seu desejo existe uma provisão de Deus que entra nesta etapa e que afeta até mesmo o teu físico. Nós temos vários testemunhos de cura da parte de Deus. Nós temos um Deus que quando entra com a sua provisão, afeta nossa alma, um cansaço de alma, como também afeta nosso físico. Basta, querido, ver que ao longo da Bíblia você vê Jesus liberando a alma de pessoas, de demônios, tirando aquela opressão de dentro dela, e você vê desde os profetas também, curas físicas se revelando no corpo de cada um. A palavra de Deus diz que Davi, quando ele pecou, ele fez algo errado, e ele se calou, a Bíblia diz que os ossos dele, é como se ele andasse vivo, mas automaticamente morto internamente, até que o dia Deus o restaurou, e vivificou o Espírito de Deus na vida dele. Deus que dá força ao cansado, querido. Eu não sei como é que você chegou hoje aqui, eu não sei como é que vai ser a sua semana, mas eu vim dizer de um Deus que tem promessas liberadas para mim e para você, para fortalecer o teu coração para o dia de hoje e para amanhã, fortalecer o teu coração no crivo dos teus relacionamentos, no lidar com os teus filhos, no momento de uma situação difícil, como o presbítero Jonas falou aqui agora. Deus que promove força para mim e para você, e gente, é um recurso, é igual você ir num cruzeiro. Eu escutei a história dessa, e no cruzeiro, o cara disse que ficou trancado no cruzeiro comendo bolacha. Era 7 dias. No 6º dia, o cara lá que arrumava o quarto dele falou assim, cara, eu só vejo farelo de bolacha. Ele falou assim, mas tem tanta coisa para você comer, eu só vejo, o senhor só está comendo bolacha? Não, é que eu comprei para vir aqui, eu não tinha dinheiro para comer. Não, querido, aqui é all inclusive. Você tem café, você tem almoço, você tem janta, você tem café da tarde, é liberado para você. O que é isso? Não, você já está aqui dentro, você come, você tem de tudo. Assim é a Bíblia, assim é Deus conosco, tem coisa que é all inclusive, já está incluso no sacrifício de Cristo Jesus e você não está usufruindo. Existe força que é deliberada ao cansado. Queridos, eu estava em Israel, tem até um pessoal que foi junto, e lá eu pregava o dia inteiro. E tinha gente que conseguia até tirar um cochilo no ônibus quando eu ia de um lugar para o outro. Eu não cochilei nenhuma vez. Eu até tentei, mas eu não consegui cochilar. Acho que a cabeça ligada nos 220. E quando eu chegava no hotel, dia seguinte a gente ia ter passinhos em outros lugares e todo lugar eu estava pregando, né? O povo lá viu Bíblia em cima de Bíblia, né? E eu lembro que eu chegava ainda do hotel, tarde, e ia estudar a Bíblia. Ficava até 2, 3 da manhã estudando. Para o dia seguinte, estudando, orando, para que aquilo fosse um momento especial, né? Você quer que seja especial, também você tem que ter uma dedicação especial para aquilo que você quer que seja especial. E eu lembro que a gente chegou em Massada. A princípio não tem um texto bíblico daquele lugar, mas aquele lugar, o Salo, o guia
deu uma palavra, ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, Ezequiel 47, o Deus que entra com provisão nos ossos secos, ele fez uma oração naquele lugar. Meu irmão, Massada é um lugar que fica no alto de uma montanha, o sol comendo solto. Eu estava tão cansado, devia ser umas 9 horas da manhã, eu estava tão cansado que eu olhava para aquela pedra assim, aquele lugar de pedra, eu nunca senti aquilo. E eu pensei, eu vou me jogar aqui nessa pedra aqui, quando ninguém olhar aqui, eu vou dar uma cochilada aqui nessa pedra aqui. Do nível de cansaço que eu estava. E quando o Saulo fez aquela oração, querido, aquilo revigorou o meu físico, aquilo me deu uma energia, aquilo me deu uma força que eu não sei explicar, né? Como diria Judá Bertelli, é mais doido que cocaína e droga junto, e eu nunca usei, entendeu? Deu uma vitalidade dentro de mim que eu não sabia explicar. Deus tem isso para mim e para você. Uma força fora do comum. Agora a força é para quem? Para aqueles que esperam de Deus essa força. Para aqueles que creem que Deus é a fonte da nossa existência, de tudo que Ele pode promover para mim e para você. Gente, uma coisa muito interessante, quando a gente vai ver ao longo da Bíblia, a Bíblia diz que Jesus ele chegou dizendo, olha, vem todo mundo que está cansado, aflito, e eu vos darei descanso. Eu vou dar descanso para a alma de vocês. O propósito nosso de Jesus é esse. Querido, quando nós estamos satisfeitos internamente, nós não gastamos energia externa em muita coisa desnecessária. Quando nós sabemos que estamos sendo cuidados por Deus, querido, nós não colocamos a nossa vida em tanta coisa desnecessária. E Jesus está dando uma promessa, ei, eu vou cuidar de vocês. Olha os lírios do campo, olha, eu cuido de vocês. Tenha fé de que nada na vida de vocês saiu do meu controle. Tudo está cooperando para o seu bem. Eu sou o Deus que vai tirar a aflição, eu sou o Deus que vai tirar o cansaço da vida de vocês. Nós temos essa promessa sobre a nossa vida agora. Espera, pois, em Deus. Tem um recado do céu hoje para mim e para você, para nós aprendermos a confiar nesse Deus que quer promover força ao meu e o teu coração. Sabe, gente, o termômetro que a gente percebe quando nós estamos cansados e começa a afetar nitidamente a nossa vida, é a nossa vida de oração. Esse é o termômetro. Gente, basta ver que José era um cara que orava, buscava a Deus, tinha visões, revelações, e um belo dia, vocês conhecem, traído pelos próprios irmãos, depois ele vai trabalhar na casa de Potifar, ele é preso injustamente, esse de fato foi preso justamente, né? E quando ele estava lá na cadeia, servindo, ele chega lá e já começa a servir, né? Tal, ele percebe que há pessoas tristes. Meu irmão, vamos lá, imagine, se coloca no lugar do cara, você foi traído pelos próprios irmãos, quase foi levado à morte por conta disso. Você chega no lugar, você é preso injustamente, e você está lá preocupado com os outros que estão tristes? Se esse cara não tinha uma intimidade com Deus para dar força para ele nesse momento, ao ponto dele servir e ser colocado como chefe daquele lugar, querido, então você me explica o que é que esse cara tinha. Isso é tão interessante, querido, que ele está ali servindo os caras, e ele percebe, esses caras estão tristes. E ele fala, rapaziada, por que vocês estão tristes? Mas quem tinha o maior motivo de estar triste era ele. Ele poderia olhar só para o umbigo dele. Mas por que vocês estão tristes? Não, estamos assim inquietos, porque nós tivemos alguns sonhos. E olha a resposta dele assim, gente, sonhos são desígnios de Deus, coisas que Deus revela ao nosso coração, que Ele quer fazer na nossa vida. Me conta o sonho, porque eu tenho intimidade com Deus, eu vou orar, e Deus vai me revelar. Por que desse sonho de vocês? Tem uma resposta de Deus para esse sonho. Sabe, gente, a primeira coisa que nós percebemos quando o cansaço e o abatimento vem é que a nossa vida de oração ela diminui. A nossa vida de oração é o termômetro do nosso cansaço. A palavra de Deus diz em Lucas 18, versículo 1, diz que Jesus lhes contou uma parábola para que tivessem o dever de perseverar em oração. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever, uma responsabilidade de orar sempre e nunca esmorecer. Qual é a parábola que Jesus conta aqui? Jesus diz o seguinte, uma vez uma mulher foi até um juiz e disse, juiz, julga a minha causa. Só que esse juiz, a Bíblia diz que ele era corrupto. Esse juiz, a Bíblia diz que ele não estava nem aí para a verdadeira justiça. Era um juiz que, beleza, se o meu tiver na conta, eu não estou nem aí para o que vai acontecer. A Bíblia diz que esse era o juiz, que ela estava lá implorando pela sua causa. Aí ela todo dia ia na porta do cara, todo dia ia na porta do cara, todo dia na porta do cara, todo dia, até que uma vez esse juiz que não estava nem aí disse, quer saber? Eu vou julgar a tua causa. O que Jesus está dizendo, olha,
Deus não é esse juiz injusto, mas mesmo assim Ele diz, vocês têm o dever de orar. Eu estou contando isso para vocês não desistirem de buscar a face de Deus, não desistirem de se conectar com Deus, porque há uma provisão divina que vai aquietar a tua aflição. Há algo que quando o juiz de cima delibera, vai acalmar o seu coração, vai prover algo para você. As nossas fraquezas, queridos, lembram que nós dependemos do Deus que tudo pode. Agora, pastor, é só estar cansado, então, que Deus vai agir? É só estar cansado? É só ficar cansado? Porque se for só ficar cansado, não. Eu acho incrível, gente, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, não é só estar cansado, é esperar em Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz nessa carta. Ele fala, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, não tinha um do meu lado, eu não tinha um para me ajudar. Antes, todos me abandonaram, eu me senti sozinho. Talvez é como você e eu nos sentimos em muitas etapas da nossa história. Que isto não lhe seja posto em conta. Versículo 17. Mas o Senhor me assistiu, me ajudou e me revestiu de força quando eu estava sozinho, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Querido, sabe de uma coisa? Você não precisa de muita gente, você não precisa às vezes de ninguém. O que você precisa é depender e esperar em Deus, que Ele tem provisão para te tirar da boca do leão, para te revestir, e Ele tem provisão do céu para te dar força. Sabe, gente, eu acho muito interessante, eu disse aqui que o termômetro do nosso cansaço está na nossa vida de oração, ok? Amém? Por isso que Jesus conta uma parábola para que nós tenhamos o dever de orar sem esmorecer, sem desanimar. Isso é tão interessante que a palavra de Deus diz em Juízes, no capítulo 15, versículo 18 e 19, fala acerca de um homem chamado Sansão, que com uma queixada de jumento fresca, esse homem inspirado pelo Espírito Santo, matou 1000. Por isso que tem aquele termo, eu acho que é, né? Pelo menos eu vou inventar dizer que é. Hoje eu fiz 1000 coisas. Hoje eu já fiz 1000 coisas, eu estou cansado. Meu Deus, eu não vou nem levantar, eu estou exausto. Olha, presta atenção. Sentindo grande sede, não é pouca, grande sede, o que ele fez? Clamou ao Senhor. Eu estou fraco, Deus. Eu livrei o povo, eu matei os inimigos, eu fiz o que o Senhor me disse para fazer. Eu fiz e fiz acima da média. O que eu fiz foi mais que todo mundo. Mas eu vou clamar. E disse, por intermédio do teu servo, você deu, o Senhor deu grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Versículo 19. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água, tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Meu Deus, olha só. Chamasse aquele lugar fala comigo, em Acoré. Sabe o que significa em Acoré? Fonte ao que clama. Fonte ao que clama. Existe uma provisão de Deus que entra na tua alma e no teu físico quando você clama por intervenção dEle, querido. Se você está cansado, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sabe, querido, talvez você hoje está esperando ver um anjo, um rodopio, um bailarino celestial, eu não sei o que você está esperando ver, mas eu vim dizer uma coisa, você não precisa ver, querido, você precisa acreditar que Deus vai colocar as palavras na tua boca, que Deus vai dar sabedoria para você, que Deus vai encher você, que Deus está guardando a tua casa, que Deus vai tocar o coração que você não tem poder, que Deus vai fazer o que você não pode fazer. Querido, eu lembro que eu estava aqui nessa igreja uma vez, orando, e o desejo de ver o sobrenatural de Deus, porque Deus é invisível, e a sua operação é invisível, mas os seus efeitos em nós são reais. E eu lembro que eu estava orando, dobrando o joelho, e era meia-noite, deu 1 da manhã, deu 2 da manhã, e eu tinha convidado o pastor Lucas Pacheco para orar comigo. E eu lembro, meu querido, era 2 e pouco da manhã, eu estava orando, até que comecei já acho que eu já tinha orado tanto, que saiu do meu repertório, já não tinha mais o que dizer. E eu comecei a falar, Senhor, manda um anjo aqui. Deixa eu ver um anjo. Fala comigo, por favor. Assim, ó, eu não conto para ninguém. Eu falei, só deixa eu ver como é que é esse negócio. Deixa eu ver um anjo. E clamando, ajoelhado, virado para cá. Deixa eu ver um anjo, Jesus. Deixa eu ver um anjo e tal. Implorando.
Meu irmão, era 2:00 da manhã, de repente, a porta abre ali. E eu escuto os passos. Vindo na minha direção. Aí eu comecei a dizer, Senhor, não precisa, Senhor, não precisa. Eu não quero ver esse anjo, Jesus. Eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver, não precisa. Por favor, não precisa, não precisa, não precisa. Eu não preciso ver. Aí o parceiro encostou assim no meu ombro, assim, Jesus amado, gente. Eu lembro até hoje. Tive que ter umas 10 Santa Ceia para liberar perdão. Querido, você não precisa ver, até porque você não está pronto para ver. Você vai desmaiar se você ver. Você tem que acreditar que Deus, de fato, Ele é um Deus que você não vê, você não enxerga, mas é que a tua esperança, a tua confiança pode estar nele, querido. Ele tem guardado você e você nem imagina como. Não era nem para você estar aqui. Eu não tenho dúvida que não era para você estar aqui. Tinha tanta coisa na tua vida que não teria sentido você estar nesse lugar e Deus te colocou aqui agora. E isso é um milagre, isso é um feito, querido. Isso é a mão de Deus e você tem que enxergar isso. E quando você viver uma vida confiando que Deus está no domínio e no controle de tudo, querido, Ele vai renovar as tuas forças. Ele vai dar paz, querido. Ele vai fazer você voar como a águia. Isso é tão interessante, gente, que a maioria das batalhas que a gente enfrenta na vida, como você passa por aí, você normalmente não está preparado. Você se aflige. Gente, vamos lá. Quando alguém conta uma notícia que você sabe como resolver, tranquilo. Você não vai ficar aflito. Acontece que muitas vezes você está vivendo coisas que você não pode resolver. Você está vivendo coisas que você não tem o controle de acabar. E a palavra de Deus ela é perfeita em tudo. Aqui em Joel, no capítulo 3, versículo 9. Joel, capítulo 3, versículo 9 diz: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Versículo 10. Forjai a espada das vossas relhas de arado. Eu sei que vocês não são guerreiros, mas pega as relhas de arado de vocês e coloca na cabeça que agora é a espada de vocês. Mas peraí, eu não estou preparado para essa guerra. Não, mas pega o que você tem aí e coloca. Eu estou contigo. E as lanças das vossas podadeiras. Imagina que as podadeiras de vocês é a lança agora. E começa a dizer, digo fraco, eu sou forte. Quem sabe a luta que você está enfrentando, você fala, Senhor, mas eu preciso de uma espada. Eu só tenho só essa enxada aqui. Não tem problema, é dessa enxada que você, apesar de ser fraco, saiba que eu estou com você nesse improviso. E eu vou fazer você ter vitória, eu vou fazer você forte. Mas pastor, eu só estou só com essa vassoura aqui. Não, mas imagina que essa vassoura é uma lança. Muda teu discurso, você é fraco, mas começa a dizer que é forte. Porque nesta batalha de improviso, nessa batalha que você não sabe de onde, eu estou entrando com provisão para dizer que se você esperar em mim, eu vou dar força ao cansado e eu vou multiplicar as forças de quem aparentemente não tem nenhum vigor. Sabe, gente, logo que Jesus, você percebe algumas coisas interessantes, gente. No momento de dificuldade a gente quer gritar, espernear, ficar maluco. Só que Jesus, no momento mais complicado da sua vida, no jardim do Getsêmani, você que já foi, ou você um dia vai, no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus estava tão complicado que no seu corpo ele suava sangue. E naquele momento ele foi em oração, porque assim como o cansaço leva você a ter sono, o cansaço de alma é o que resolve a oração. Assim como a fome é um lembrete de que você precisa comer, e estar cheio na bexiga é um lembrete que você precisa ir no banheiro, o cansaço de alma, a aflição é um lembrete do termômetro da tua vida de oração, dizendo, vá orar, vá buscar a face de Deus. E ele naquele momento de aflição, ele dá a resposta. Jesus é perfeito. Ele dá a resposta que a alma dele precisa, a oração. Oração. Querido, não vá dormir quando você está aflito. Para de se esconder quando você está aflito. Quantas vezes que a minha esposa sabe disso, a minha filha já está aprendendo. Tem uma coisa ruim lá, não estou legal, eu não vou me esconder no quarto e dormir. Eu falo, amor, fica aí com a Bela aí que eu estou subindo, eu vou orar. E enquanto não sair isso de mim, eu não paro de orar. Pastor, o que eu falo? Você fica clamando, você fica marchando, você fica invocando o nome do Senhor, até que isso passe. Existe uma batalha espiritual sendo travada pela tua vida. Se Deus vai entrar com providência do alto para te dar força, existe alguém que quer te deixar fraco.
que luta pela tua vida. Logo antes de começar essa conferência, querido, o Espírito Santo falou comigo, faça um jejum. Faça um jejum. Querido, entrei em batalha, em jejum, orando. Não que os anjos do céu, meu Deus, ele está fazendo um jejum, eu tenho que ir lá intervir. Não, não é não. Meu Deus, ele ficou sem comer, agora eu não... Meu Deus, Miguel, me ajuda que eu preciso estender minha mão. Não, não é por causa disso, não. É para eu ficar ligado. Porque Satanás está tentando me roubar o tempo inteiro. Satanás está tentando destruir minha vida o tempo inteiro. E ele vem com um convite bonito, ele vem com uma sutileza, ele vem com uma notícia que é para desalentar meu coração, para que a missão de Jesus, que é eu ir até Ele e achar descanso, é eu não ir até Ele, não conseguir o meu descanso. É para eu não ter tempo com Ele. Chegou, querido, o tempo em que você não precisa mais viver cansado e aflito à toa. Você tem a chave que é entra no teu quarto, fecha a tua porta e ouve o teu pai. Fala com o teu pai, porque ele te ouve e vai te recompensar em secreto, querido. Não existe vida em paz, vida com força, vida alegre sem vida de oração. Isso é uma coisa que nós temos que ter. Eu venho no culto aqui, querido, eu só te incentivo, te dou um combustível e te ajudo a encostar os dedinhos na mão de Jesus. Mas quem vai pegar, abraçar e dormir com ele é você. Você vai fazer isso. Sabe, gente, quando a gente encara algumas situações na palavra de Deus, como lá em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 8 até o 10, eu vou ler, você vê o propósito pelo qual a fraqueza bate em nós. 2 Coríntios, capítulo 1, de 8 a 10. Olha só, olha o que Paulo está dizendo, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Meu irmão, foca aqui. Tribulação tem natureza. Natureza normal da realidade, mas tem tribulações de natureza de cunho espiritual. Eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Há tribulações de cunho espiritual que serão acima da força de vocês. E que se vocês não tiverem Deus, você vai sucumbir, vai ser pesado. A ponto de ficarmos desesperados, até pela própria vida. Versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Ou seja, quando eu olhar, eu falo assim, agora já era, agora eu morro, agora tchau. Para que não confiemos e sim no Deus que ressuscita os mortos. Que da fraqueza, pode deixar esse texto aí, a fraqueza é um lembrete, pastora Giesa, de que você não confia em si mesmo, você tem que confiar em Deus. Sabe, querido, se Deus, a gente falasse com ele, Deus, por que o Senhor não fez a gente incansável, né? Como já diria o nosso presidente da República, né? Incansável, imparável, né? Por que Deus não fez a gente assim? Porque logo, querido, a gente não ia precisar de Deus. A nossa fraqueza é um sinal dizendo, ei, vem para o quarto, fecha a porta, eu vou te recompensar, eu quero um tempo contigo, vem aqui, eu sou tua fonte. Versículo 10, olha o que está escrito. O qual nos livrou e livrará. Ele livra e vai livrar ainda. Ele vai livrar você de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Gente, lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4 até o 7, conta a história de Davi, em que ele está voltando numa batalha. E quando ele chega da batalha, ele chega num lugar chamado Ziclag. Quando ele chega em Ziclag, a Bíblia diz que já não tem mais... as suas mulheres tinham sido levadas, seus filhos tinham sido levadas, e toda a aldeia tinha sido queimada. Pode deixar o texto. Toda a aldeia tinha sido queimada. Ele chega nessa circunstância em Ziclag. E ali, a Bíblia diz, então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais... Ele chorou até não ter mais força para chorar. Versículo 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, todas as mulheres. Versículo 6. Davi muito se angustiou. Ai, meu Deus! Mas, gente, peraí, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo esse texto. Quantos têm filhos aqui? Levanta a mão. Ora baixa. Imagina você chegar em casa, você deixou sua esposa, alguém lá cuidando, e seus filhos, você chega em casa e eles não estão mais lá. Quem não tem, imagina
afilhadinho de vocês. Chega lá, não está mais lá. Mas não está mais lá não é porque a vovó passou e levou para o shopping. Não. O inimigo, quem quer teu corpo, quem quer te matar, levou como escravo. Você está imaginando essa cena? Pensou? Imagina um bandido entrou lá e levou, sequestro. É isso? Aí a Bíblia diz que Davi muito se angustiou, pois o povo falava, o povo que antes comemorava e celebrava ele como rei, estava falando que nós vamos te matar, cara, minha família sumiu, você manda a gente para a guerra, quando a gente volta aqui não tem ninguém, nós vamos matar você. Então Davi estava triste pela família dele e agora por um povo que estava jogando a culpa nele. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, meu Deus, porém, olha a pessoa do lado e diz assim, qual que é teu porém? Olha para o outro, qual que é teu porém? Vou dizer uma coisa, querido, o teu porém, ele tem que te levar para Deus. O problema é que porém de muitos está levando para a cama e mais uma noite de sono se entorpecer nos medicamentos e dormir. O teu porém tem que te conduzir ao teu quarto. O teu porém tem que te conduzir a uma vida de jejum, de busca, de oração, de rendição, de buscar de Deus forças. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Teu porém te leva para perto de Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, fala de um homem chamado Naamã. Pode abrir. Fala de um homem chamado Naamã. Vitorioso, o cara. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele, fala comigo, herói de guerra. Agora fala comigo, porém. Olha a pessoa do outro lado e fala assim, teu porém te leva a Deus. Esse cara tinha tudo, meu irmão, mas ele tinha um porém. E o porém dele levou ele até Deus. O porém, a dificuldade na mão fez ele escutar uma escrava. Eu sou o cara, como é que eu vou ouvir alguém abaixo de mim? O teu porém faz você escutar quem você nunca imaginou que ia escutar. Teu porém faz você ir aonde você nunca imaginou que iria. Teu porém faz você entregar suas maiores riquezas. Esse homem entregou riquezas e riquezas a Deus. Porque o porém faz isso. O porém, a fraqueza, é um sinal de que você precisa entrar no teu quarto, fechar a tua porta. O texto que o Jonas queria dizer aqui é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 até o 10. Eu vou encerrar, calma aí. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 até o 10. Então ele me disse, minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei, eu vou ter minha glória nas fraquezas, para que sobre mim repouse, quando eu estou fraco, repousa sobre mim o poder de Cristo. Versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, porque, querido, depende às vezes de mim mesmo, eu não vou para o quarto orar, mas quando eu estou fraco, eu sinto prazer, porque eu sou obrigado a orar. Eu não tenho... A Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes para tirar o espinho da carne. Eu estou falando que um homem que curava os outros com um toque, com a sua sombra, com o suor, teve que orar 3 vezes porque estava fraco. O seu porém, a sua fraqueza te faz ir até Deus. Essa fraqueza, querido, sabe, você está preocupado, a jarra. Não é a jarra, meu irmão. É Deus falando, filho, não é a jarra, vem para mim. Não eu quero falar com você. Eu só estou usando a jarra. Eu só estou usando a situação. É porque nesse momento, querido, gente com problema, meu celular não para, pastor, ora, aleluia. Agora, ganhou na loteria, não tem uma ligação. Porém, te leva a Deus. Como assim? Nas angústias, porque que lógica é essa? E aí, cara, como é que você tá? Cara, tô top, velho, tô fraco. Como é que você tá? Eu sou fraco. Não está dizendo que você tá fraco, está dizendo eu sou fraco. Eu sou fraco. E por eu ser fraco, a consciência de fraco, me conecta à dependência de esperar em Deus, de buscar de Deus, e isso me deixa forte.
Ah, por eu ser fraco, eu sei, por eu ser fraco eu venho na igreja, por eu saber que eu preciso eu estou aqui. Você viu aquele cara na igreja? Sim, sim, querido. Ele é lá o lugar dele mesmo, porque ele é fraco. E ele quer se aproximar de um Deus que é forte. Eu não sei se você reparou, mas nós lemos Isaías 40, 28 a 30. E nós vamos encerrar lendo 30 para acabar o culto. Olha o que diz o início do versículo que lemos. Mais um, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sobem com asas como águias. Eu não sei se você já percebeu, mas a águia, querido, ela fica horas e horas rodando, sem bater as asas. Ok? Porque ela utiliza do vento para alçar voos que pela sua própria força ela não conseguiria. Ventos não descendentes, mas correntes de ventos ascendentes. Semelhante à águia que você não consegue ver aqui no Brasil, há um animal chamado urubu. Eu sei que é ruim, né? Mas o urubu também utiliza desse preceito. Não tão bem quanto a águia, mas utiliza. Você vê um urubu por hora, sem nem precisar bater a asa quase. Pegando correntes de vento que levam ele a lugares altos que pela sua própria força ele não conseguiria. Carros usam o vento para ficar embaixo, pelo seu aerofólio. Usam a resistência do vento para ficar embaixo. Aviões usam a resistência do vento para ficarem. Os ventos que vem na tua vida e na minha vida, se somos como águias que esperam em Deus, vem para que com menos esforço e mais dependência em Deus, possamos alçar voos inimagináveis para a glória de Deus. Fica lá em cima, analisando. E quando atacar de maneira assertiva. Sabe, gente, o meu recado hoje é o seu porém, a sua dificuldade, a sua fraqueza. É o que Deus faz, pode te deixar mais forte do que você imagina. Promover uma dependência nele. Quando você tem confiança, quem está com você, querido, nada te para. Davi, ele olha para Golias e fala: quem é esse cara? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Querido, está na hora de você saber de quem é que você depende. Quem é que está com você? Quem é que guarda a tua vida? E quem é que gera força no meu e no teu coração?